Olá, tudo bom? Você já parou para pensar que existem objetos em casa que a gente tem aí inocentemente, pensando que tá tudo bem com eles, que podem estar prejudicando a nossa saúde e da nossa família? Hoje eu separei para você os 5 mais comuns que podem estar prejudicando a sua imunidade, metabolismo e a saúde como um todo. É muito importante saber para você fazer as suas escolhas de forma mais consciente. Ficar até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você se preocupa com esse tipo de assunto, com os objetos da sua casa. Tem algum objeto que você parou de comprar ou ter em casa para guardar as suas coisas ou utilizar na sua casa, pensando na sua saúde? Se sim, qual foi? Escreve para mim aqui nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta do meu conteúdo e confia aqui no canal, aproveita e deixa sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim aqui no YouTube. Vamos começar falando desses 5 objetos que são comuns, tem na grande maioria das casas, mas que infelizmente podem trazer riscos à nossa saúde. Vamos lá. Primeiro são os potes e utensílios de plástico. Claro que eles são muito práticos no sentido de que não arranham panela, não quebram, né, não tem aquele problema de trincar, de quebrar, não tem o risco de machucar alguém, mas é muito complicado, porque mesmo quando a embalagem desses potes e utensílios de plástico dizem que eles são livres de BPA, muitos deles ainda liberam fitalatos e bisfenóis alternativos que, quando são aquecidos e usados repetidamente, têm essas reações. Essas substâncias são conhecidas como disruptores endócrinos, ou seja, eles emitam hormônios no nosso corpo. Isso pode afetar o nosso metabolismo, podem aumentar o acúmulo de gordura abdominal e alterar até mesmo a regulação de glicose. Alguns estudos mostram que pessoas com níveis aumentados, elevados de fitalatos no corpo apresentam maior risco de síndrome metabólica, obesidade e até mesmo hipertensão. Então, uma dica prática é você trocar esses recipientes por potes de vidro, travessas de inox ou até mesmo de cerâmica, né, que eram mais antigas, assim, e tem tudo a ver, porque aí dessa forma você pode aquecer e armazenar os seus alimentos com mais segurança. O plástico até pode servir para um piquenique, para você transportar pontualmente, né, quando você vai levar de casa e tem risco de quebrar, mas não no dia a dia e não principalmente no calor. Nada de botar plástico no micro-ondas, mesmo que diga que pode, tá? Porque isso pode ser perigoso para você. Segundo objeto dessa lista são as panelas antiaderentes desgastadas. Eu acho que esse é o item mais perigoso dessa lista aqui, porque muitas pessoas têm em casa e utilizam sem perceber. Quando elas estão arranhadas ou expostas a alta temperatura, elas liberam os chamados PFAS, que são conhecidos como aqueles químicos eternos. Eles recebem esse nome porque eles permanecem no nosso corpo e no próprio ambiente realmente por décadas. Então, assim, eternamente, né? E estudos já associaram os PFAS a câncer, alteração na tireoide, doenças no fígado e colesterol elevado. Então, na prática, se a sua panela está antiaderente, já está arriscada, desgastada, troca. E se você puder, prefira opções como inox, ferro fundido ou até mesmo cerâmica, que aí não tem risco, né? Não tem antiaderente, não tem risco dele riscar, não tem perigo dele riscar e liberar esses químicos eternos para o seu corpo e da sua família também. Terceiro item da nossa lista são os sabonetes antibacterianos. Quando eles foram lançados um tempo atrás, virou uma febre, porque todo mundo ficou achando que esses sim iam limpar de verdade, porque iam matar todas as bactérias. Eram os sabonetes mais indicados, que iam deixar sua casa bem limpa, né? Iam deixar sua família bem limpinha. E durante anos eles foram vendidos como os mais seguros. Mas a gente já sabe hoje em dia que o uso frequente deles pode ser prejudicial. E o grande vilão é o triclosan. Inclusive, nos Estados Unidos já está proibido o uso dessa substância nas casas das pessoas, o uso doméstico. Isso porque ele pode interferir na função da tireoide, aumentar o risco de arritmia cardíaca e estimular a resistência bacteriana, porque ele fica matando várias bactérias sem seletividade. Então, a troca prática, claro que é usar sabonete, né? Todo mundo tem que usar sabonete no dia a dia, principalmente nas áreas mais sujas. Mas, assim, um sabonete comum, né? Normal, sem antibacteriano. Porque é isso, quanto mais você entra em contato, o sabonete, por 20 segundos pelo menos, na sua mão, você já vai matar as bactérias que precisam morrer sem ter esse excesso de substância química em contato com a sua pele e com o restante da sua casa e sua família. Outro item dessa nossa lista são os
aromatizadores de ambiente, os cheirinhos de casa. Sabe aquele spray que deixa a sua casa super cheirosa, parecendo hotel, parecendo, né, enfim, tá sempre limpinha. Tem que ter cuidado, até mesmo aqueles difusores de tomate que ficam deixando aquele cheirinho o dia inteiro, cheirinho de carro também tem que ter cuidado, porque muitos deles também têm os fitalatos, os mesmos disruptores endócrinos que tem lá nos plásticos que eu falei antes pra você, e que quando são inalados entram direto na nossa circulação sanguínea, então podem aumentar o risco de asma, inflamação crônica, obesidade e alteração metabólica. Então a dica prática é: cheiro de casa limpa é de limpeza mesmo, então mantenha a sua casa higienizada no dia a dia, ventilada, abra a janela, deixa o ar circular e plantinha, se você puder ter planta em casa, a planta ajuda a deixar um cheirinho bom natural na casa, e tem plantas, né, como manjericão, hortelã, alecrim, que já deixam um perfume agradável naturalmente na sua casa, sem ter nenhum tipo de produto químico nocivo para sua família. E o último, que é super importante também, são aqueles umidificadores para você, aqueles vaporzinhos, sabe, para o quarto, mal higienizados. Muita gente usa esse umidificador para aliviar o ar muito ressecado, quando está com baixa umidade, mas quando não é limpo corretamente, ele se transforma em um foco de risco de doença, porque aquela água parada pode criar um risco, né, um ambiente perfeito para crescer aspergilos, legionela, bactérias e fungos perigosos para a saúde. E aí, quando esse aparelho é ligado, eles ficam lá salpicando o nosso ar, lá, eles sprayam o ar, podem ir direto para os nossos pulmões, então pode agravar quadros respiratórios, e pessoas com doenças cardíacas podem piorar mais o risco de complicações sérias. Então, a prática é: troca a água todos os dias, seca e higieniza bem com água sanitária diluída, conforme a indicação do fabricante, a cada 2 ou 3 dias para esterilizar. Cada umidificador desse já vem com as próprias orientações de higienização, e é bem importante que você faça isso, tá bom? Me conta aí se você tinha algum desses objetos em casa ou mais de um, eu vou adorar ver o seu comentário. Qual deles você vai substituir ou parar de ter, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha, ó, é bem importante esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!